ponto, né, em 2 pontos aqui, e o multímetro entende essa resistência baixa, ele dá o apito para você lá indicando que existe continuidade. Ou seja, existe baixa resistência à passagem de corrente elétrica. Em contrapartida, no mesmo ponto AB aqui, se no meio do caminho aqui, isso aqui está rompido, o multímetro, só lembrando, né, esse ponto aqui de circuito aberto, a resistência de um circuito aberto, ela é muito alta. E eu falo alta, é próximo do infinitos ohms, tá? E aqui é 0 ohms. Essa resistência muito alta aqui, então, é interpretada pelo multímetro, por quê? Porque a corrente que ele vai fornecer aqui para passar do ponto de A a B não vai fluir no circuito. E se essa corrente não fluir, o multímetro interpreta e mostra para você lá, geralmente, no display dele, vai aparecer o número 1 aqui no canto esquerdo. Ó. O que esse número 1 no canto esquerdo representa para nós sempre no multímetro? Vocês viram isso já nas disciplinas anteriores, hein? O que esse número 1 representa aí no canto esquerdo do multímetro? Seja em qualquer medição. Se você fez uma medição qualquer lá, corrente, resistência, tensão, e apareceu o número 1 no canto esquerdo do multímetro, o que isso quer dizer? Dessa daí eu não me recordo não, William. Mas você falou que a gente já viu, eu nem lembro. Lembra não? Esse número 1 no canto esquerdo do multímetro aqui indica que você ultrapassou a escala. Tá? Então imagina que você está medindo um resistor lá. E você coloca no seu multímetro a escala de até 1 kΩ. Se você pega um resistor de 10 kΩ, a sua escala que você selecionou, ela não consegue medir esse valor. E se ela não consegue medir, o multímetro indica no canto esquerdo dele o número 1. Então sempre quando aparecer esse número 1 aqui, independente do tipo de medida que você está fazendo, é indicando que ultrapassou a escala. Beleza? Seja tensão, seja corrente, seja, vai aparecer esse número 1 aqui. Ó. E quando você coloca na escala de continuidade, ele não apita e não mede nada aqui e aparece esse 1 no canto esquerdo, você já imagina o quê? Que é circuito aberto. Certo? Resistência baixa, próxima de 0 ohms, continuidade, multímetro apita. E além de apitar, ele mostra aqui uma pequena resistência aqui. 100 e poucos ohms, 50 e poucos ohms. Quando não tem continuidade no trecho, a resistência é alta, o multímetro não vai apitar, vai aparecer o número 1 aqui no canto esquerdo, e a resistência aqui, né, que a gente interpreta, que é uma resistência muito alta. Não permite a passagem de corrente elétrica, então o circuito é interrompido. Beleza? E é essa a ideia que a gente vai usar aqui. Ó. Ficou dúvida aqui nessa... A gente relembrou que essa questão da continuidade. Ficou dúvida? Deu para entender, professor, mas você poderia repetir só a parte do circuito? Como que funciona quando o circuito aparece com 1? Ah, tá. A ideia do 1 aqui é porque, imagina aqui, deixa eu escrever de uma outra cor aqui, só para não embolar com o desenho. Imagina que você tem assim... Tipo, na bobina, quando acontece com 1. Tá, vamos aqui. Você imagina aqui, ó, você tem um resistor, certo? Esse resistor aqui é de 1 kΩ. Aí, você precisa medir esse resistor com um ohmímetro. Então, você colocou o seu multímetro lá na escala de resistência e colocou lá para medir esse resistor. Porém, o seu ohmímetro ele tem uma escala. Certo? Aí você colocou ele na escala lá de até, por exemplo, lá até 10 kΩ. Nessa situação aqui, o seu multímetro consegue medir o resistor? Consegue, porque 1 kΩ está dentro da escala de 10 kΩ. Beleza? Então, lá no visor dele vai aparecer lá 1 kΩ. Ok, conseguiu medir. Aí eu vou e troco esse resistor aqui, e agora eu coloco um resistor de 100 kΩ. O que acontece nesse momento? Eu ultrapassei a escala do multímetro. Meu multímetro vai conseguir medir que até 10 kΩ, eu coloquei para ele medir uma resistência de 100 kΩ. Nesse momento acontece o que eu falei aqui do visor, olha. Vai aparecer aqui, ao invés da medida, vai aparecer o número 1 no canto esquerdo, indicando o quê? Que eu ultrapassei essa escala aqui de medição. Entendi. Essa é a parte, se eu estiver medindo um resistor, né? Mas isso vai se aplicar também, ô Fabiano, em situações que eu estou medindo continuidade. Porque se esse trecho aqui tem continuidade, se ele está ligado certinho, a resistência é baixa. Olha aqui, a resistência aqui ó, é baixa. Se a resistência é baixa, a própria escala de continuidade ela está calibrada para medir baixa resistência, então ela mede. Vai aparecer um valorzinho lá de 100, 50 ohms, e ele vai apitar, indicando que a resistência é baixa e que ele identificou a continuidade aqui do trecho A a B. Ok, é isso que eu estou procurando. Agora, se esse trecho aqui está interrompido, olha, se não existe continuidade do ponto A para o ponto B, o meu multímetro não vai conseguir medir
Lembrando que ele aplica uma corrente aqui, né? Do ponto A ao ponto B. Se o circuito está aberto, não existe corrente nesse ponto. O multímetro interpreta isso e mostra que naquele ponto existe uma resistência muito alta. Lembra daquela equação lá, né? Lei de Ohm, V sobre R. Se a minha resistência aqui é muito alta, a minha corrente é muito baixa. É sempre inversamente proporcional. Se tem resistência muito alta, a minha corrente aqui vai ser muito baixa. Ó, desculpa. Se tem resistência muito alta, a corrente aqui vai ser muito baixa, tá certo? E aqui, ó, ele vai indicar o número 1 no canto esquerdo. Porque o multímetro estava esperando uma resistência baixa, eu apliquei nos terminais dele uma resistência muito alta, que é a característica do circuito aberto. Beleza? Aí é o mesmo exemplo que eu falei aqui em cima do resistor. Ficou claro? Ou ainda não? Consegui entender. Beleza. Bom, aí, deixa eu só apagar essa bagunça aqui, né? Aí eu pergunto para vocês, como eu vou usar esse princípio da continuidade para identificar as bobinas aqui? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, né? Se eu colocar aqui, olha, um ohmímetro, eu vou medir uma resistência alta ou uma resistência baixa. O que vocês acham? Lembrando que isso aqui é bobina, tá? São voltas de fio. Eu peguei um fio e enrolei em um núcleo. Vocês acham que eu vou medir que resistência alta ou resistência baixa? O que vocês acham? Eu acho que é baixa, mas não sei explicar. Também não sei se tá certo. Beleza. Alguém mais chuta aí? Ou é baixa ou é alta, né? Tem 50% de chance de acertar. Bom, aqui a gente vai medir, de fato, resistência baixa. E o motivo disso é o seguinte, se vocês lembrarem lá atrás, existe um conceito, que é o conceito de impedância, que era representado por um Z. Vocês lembram disso? Esse Z aqui, ele é uma parcela de resistência mais uma parcela que a gente chama de reatância. Tá? A corrente de um circuito com essa cara aí é dado por tensão sobre impedância. Então a resistência passa a ser agora impedância, né? A oposição total passa a ser impedância. E o que é impedância? É a soma de uma parcela resistiva, que é aquele R tradicional que vocês estão acostumados, com uma parcela que a gente chama de parcela reativa. E essa parcela reativa aqui, ó, ela tem a ver diretamente com o campo magnético variando na bobina. Tá? Então, quando você aplica esse motor aqui em corrente alternada, você tem corrente variando na bobina, e em contrapartida você tem campo magnético variando na bobina. E essa variação, né, pela lei de Lenz lá atrás, ela causa uma oposição. E essa oposição aqui, ó, ela é considerada uma parcela da minha impedância. A gente não vai entrar muito nesse assunto aqui, porque vocês já viram, mas ela entra como uma oposição na parcela da impedância. Porém, se esse circuito aqui está desligado, ou seja, não tem fonte alternada envolvida aqui no motor, lembrando que esse motor está desconectado da fonte, né? Eu estou fazendo aqui é só teste com multímetro. Esse XL aqui, olha, vai para zero. Tá? Então, se esse XL vai para zero, o que sobra para eu medir aqui com esse multímetro é puramente a resistência de fio. Resistência de fio que é dado pelas características geométricas do condutor e pelo material que o condutor é feito. Então, se vocês relembrarem lá atrás também, essa resistência de fio era dada por ρ, que é uma resistividade intrínseca do material, multiplicado pelo comprimento do condutor e dividido pela área. Então, essa característica aqui não precisa de fonte de energia. Olha, ela é intrínseca só da geometria, né, do material. Ela depende só da geometria do material e da resistividade dele, tá vendo? Essa resistividade aqui vai variar se for material, se for cobre, se for prata, ele vai variar. O comprimento e a área depende do condutor que você está usando aqui nessa bobina. E eu já adianto para vocês que esse valor de resistência de fio é um valor baixo. Então, de fato, por ser só essa resistência de fio que está contribuindo nesse momento aqui, o meu ohmímetro, ou seja, multímetro na escala de resistência, no instante que eu coloco os dois terminais dele aqui nos terminais de uma bobina, coloco as pontas de prova aqui nos terminais de uma bobina, ele vai apitar. Tá? Se não apitar, ele vai pelo menos indicar uma resistência para nós lá.
Diferente se eu fizer isso aqui, né? Olha só. Se eu pegar esse terminal ao invés de colocar nessa bobina, eu coloco na de cá, olha. Circuito aberto, né? Não existe continuidade nesses dois pontos. Da mesma forma, se eu pego o outro ponto de prova e coloco aqui, olha, não tem continuidade. Da mesma forma, mais uma, se eu pego essa outra ponta de prova e coloco aqui, olha, não tem continuidade. Só vai dar continuidade se eu estiver medindo nos terminais da mesma bobina. Justamente porque aqui ele vai conseguir ler, né, essa corrente que está passando aqui e vai mostrar para nós lá um valor X de resistência. Então, o que aconteceria aqui na prática? O que aconteceria aqui na prática? Eu teria que pegar um ohmímetro e fazer teste. Primeiro, testo desse ponto a esse ponto. Não deu continuidade? Vou para o próximo. Tiro esse ponto daqui e coloco no próximo. Não deu continuidade? Tiro daqui e coloco aqui, no próximo. Opa, deu continuidade. Se deu continuidade, o que eu concluo? Falem para mim, por favor, aí. Se nesses dois terminais aqui deu continuidade, qual que é a conclusão? Significa que são os dois pontos de uma bobina, de uma das bobinas. Perfeito. Achei aqui, isso indica exatamente isso aí. Isso indica que eu achei aqui, nesse momento, os terminais de uma bobina. Então, o que eu faço? Marco esses dois pontos. Então, vou colocar aqui, por exemplo, só um X aqui, só para marcar, tá? Ô, William, na hora dessa marcação, vamos supor que essa ponta aí que você achou é da bobina 1. Aí, a ponta que vai ser 1 e a ponta que vai ser o número 4 não vai interferir? Vai, porque aí ela vai vir para a segunda etapa aqui, olha. Ah, tá. Tá vendo que a gente determina a numeração? A primeira é só fazer isso aqui, identifica a bobina. A segunda, a gente vai precisar fazer outro teste para identificar a numeração certinha, entendeu? Tá bom. Então, medi aqui, encontrei a primeira bobina. Vou lá e faço o quê? Marco ela. Esses dois terminais eu já posso excluir, porque eu sei que esses dois terminais representam uma dessas bobinas aqui. Não sei qual é ainda, mas sei que é uma delas. O que eu faço? Inicio os testes novamente, ó. Fixo uma ponta de prova aqui e vou tentando, ó. Testo aqui, não deu continuidade. Passo para o próximo. Testo aqui, não deu continuidade. Vou para o próximo. Testo aqui, opa, deu continuidade. Se deu continuidade aqui, indica o quê? Que esses dois terminais aqui, da mesma forma, representam também uma das bobinas que eu estou trabalhando com ela. O que eu faço? Desconecto as pontas de prova e marco também aquelas duas bobinas. Vou marcar de verde aqui, tá? Só para desencargo aqui, é claro que só sobraram duas bobinas. Duas bobinas não, só sobraram dois terminais. E eu sei que eles representam, para mim, a bobina que sobrou, né? Mas só para desencargo aí, eu vou e meço aqui, ó, os terminais que sobraram, que são esses dois, ó. Ô, E William, vou ver que ele também vai dar continuidade. Sim. mas também é bom medir, porque vai que, sei lá, o cabo tá rompido. Aí, Vai que a bobina tá queimada, né? Pode ser que a bobina aí o queime. negócio que você ia achar o problema, você vai procurar em outro lugar. É, perfeito. Pode acontecer casos que o dano, né, por sobrecarga ou por curto-circuito, rompa o cabo da bobina. E se romper nesse momento aqui, você não vai ficar faltando, né, uma bobina aqui para dar continuidade, ou então não vai dar continuidade em nenhuma delas. Né? Aí entra em outro problema, que aí é problema de fase aberta, né? Que aí não tem como fazer, tem que mandar para um lugar especializado para rebobinar o motor. Beleza? Que aí já é outra coisa, aí não tem muito o que fazer assim na área, né? Tem que ter um trabalho mais específico. Então, vou vir aqui, vou marcar de azul aqui, ó, as outras duas bobinas. Beleza, identifiquei as bobinas do motor. Então, eu já sei que aqueles terminais ali, eles são, que representam, né, cada dois ali representam uma bobina. Então, retornando aqui ao desenho, vou até aproveitar esse desenho aqui mesmo. Vou desenhar de novo. Aproveitando esse mesmo desenho aqui, a gente vai precisar fazer agora a segunda parte. E qual que é essa segunda parte? A partir dos terminais que foram encontrados ali, eu preciso agora identificar quem é quem aqui. Quais são as numerações aqui de cada um, né? E como que eu faço isso? Ó, então,